tempestade que eu nunca quis ter. Acordei de um pesadelo. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, Mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Só Jesus pode consertar nosso coração, só Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida além de Jesus. No terrível espinho do pecado pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. alma ferida, Coração quebrado, Jesus consertou. alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Glória a Deus. Mais um dia, mais um tijolinho de Deus aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? São 15 horas e 26 minutos. E o tempo não para. Números 8 e 9, no dia 4 de março de 2022. Números 8 e 9. Número 7. O que nós vimos no número 7? Quando eu estava na tenda, Moisés ouvia a voz que falava... Ah tá, então a gente terminou aqui. Ó. Moisés ouvia a voz que ele falava do meio dos dois querubins, de cima da tampa da arca da aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. Então é dessa forma que o Senhor falava com ele, através da arca da aliança. Pelo menos nessa época, né? Mas antes disso o Senhor falava com ele também. Interessante isso. Vamos então para Números 8, que o 7 a gente viu ontem. O livro de Números está em primeiro, segundo, terceiro, quarto livro da Bíblia. E o quinto é Deuteronômio, e a gente acaba o Pentateuco, que é
conhecido como as Leis de Moisés, ou o Livro de Moisés, as Leis de Moisés, né? Porque foi quando Deus falava muito com Moisés e passou as leis da época para ele, para que ele passasse para o povo. A montagem das lâmpadas. Disse também o Senhor Moisés: diga o seguinte a Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas, estas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão assim fez, dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. A consagração dos levitas. Números 8:5. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. Então, levita ele é um grupo separado dos israelitas. Então, dentro do povo de Deus, Deus pegou ainda pessoas ainda mais especiais que ele queria que fizessem algumas coisas. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles, fará com que rapem o corpo todo e lavem as roupas, para que se purifiquem. O que quer dizer com rapar o corpo? É tipo, como a gente falou de depilação, é isso? Rapar o corpo todo. Tirar esses pelos aqui do corpo, é isso? Barba também, tudo. Depois eles trarão um novilho com oferta de cereal da melhor farinha amassada com óleo, e você trará um segundo novilho como oferta pelo pecado. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Levará os levitas à presença do Senhor, e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o outro como holocausto ao Senhor, para fazer propiciação pelos levitas. Por isso que eu vejo quando um irmão da igreja quer cumprimentar o outro da maneira assim muito forte, chama de levita. Porque levita realmente era algo bem especial lá na época de Moisés para as atividades que Deus propôs na época. Dispunha os levitas em frente de Arão e dos filhos dele e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira você separará os levitas dos meus israelitas, e os levitas serão meus. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. É só isso aqui. Eu os separei para serem meus em lugar dos primogênitos, do primeiro filho, homem de cada mulher israelita. Todo primogênito em Israel, entre os homens e entre os rebanhos, é meu. Eu os separei para mim quando feri todos os primogênitos no Egito. E escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos em Israel. Dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádivas a Arão e seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro e em nome dos israelitas e farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas, e Arão os apresentou como oferta ritualmente movida perante o Senhor, e fez propiciação por eles para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro sob a supervisão de Arão e de seus filhos. Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse ainda a Moisés: isto diz respeito aos levitas, os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte do trabalho que se faz na tenda do encontro. Mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular, e nele não mais trabalharão.
poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim você designará a responsabilidade dos levitas. Olha que interessante, cara. A partir dos 50 anos. Como é que Deus é incrível, cara. Ele já limita o trabalho, tá vendo? Você vai trabalhar até os 40, porque ele sabe que a partir dos 40, pegar no peso, pegar nas coisas que tem que pegar ali, já não dá mais. Então Deus instrui tudo, cara. Tudo, cada detalhezinho. Celebração da Páscoa. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol do 14º dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Oh, coisa incrível. Eles a celebraram no deserto do Sinai, ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se haviam tornado impuros, por terem tocado num cadáver. Por isso procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia. E disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado num cadáver, mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dois seus descendentes se tornar impuro por tocar em algum cadáver, ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês, ao pôr do sol. Comerão um cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. A nuvem por cima do tabernáculo. Números 9:15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Uau! Sempre que a nuvem se levanta de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia. Ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo, por muito tempo, os israelitas cumpriam sua responsabilidade para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo por poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Isso aí é meu zap. Será que a minha esposa falando comigo? Não, é o grupo. Deixa eu silenciar aqui. Eu vejo direto mesmo, então não preciso deixar tocando. Cadê número? Às vezes as nuvens ficam sobre o tabernáculo poucos dias.
Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Então, eles entendiam que é uma ordem do Senhor, né? Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Interessante isso. Conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Então, estamos vendo a lei de Moisés, né? Que é toda essa parte aí. Eu acredito que não vai acabar tão cedo essa lei aqui, deve ser até o final, talvez até Deuteronômio tenha a ver com isso também. Mas pode ser que não, eu não sei dizer, nunca li esse pedaço. Nunca li Números, nunca li. Depois já vi em Deuteronômio, né? Só vi um ou outro lá na igreja, quando era citado, né? Mas eu parar para ler tudo é a primeira vez. Então vamos agora para Romanos. Qual é Romanos mesmo? Romanos 12 e Salmo 63. Deixa eu botar logo o Salmo 63 aqui para a gente. E vamos para Romanos 12. Deixa eu ver o que a gente viu no 11. A misericórdia de Deus é para todos, gentios, os romanos enxertados. Ah, sim. Gentios. E depois, misericórdia de Deus é para todos. Romanos 11 é aquela parte que fala que nós fomos enxertados, né? É bem legal esse Romanos 11. Vamos ver agora Romanos 12. Eu gostei bastante. Entrega da vida para servir. Romanos 12. Amém. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo. Mas não como Jesus fez, né? Não que a gente vá para a cruz, se crucificar ali e sacrificar. Não é isso. Não é isso. É oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo. Mas só que santo e agradável, entendeu? Não é só um sacrifício vivo a Deus, é santo e agradável. Então nós temos que fazer de uma maneira especial. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita. Porque geralmente, né, a gente não quer fazer muita vontade de Deus, porque a gente acha que a nossa vontade é melhor do que a dele. Né? A vontade que a gente tem de fazer as coisas, né? aquele anseio que a gente tem do dia a dia, aquela meta que a gente tem, um objetivo que a gente tem de vida. Não, tem que chegar lá, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas a gente não dá chance de experimentar a boa, perfeita, como é que é? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que se a gente experimentar isso, a gente vai ver que realmente ele estava certo. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Bem, nós podemos ter um conceito sobre nós mesmos, mas que não seja mais elevado do que se deve ter. Entendeu? O que quer dizer isso? Quer dizer que com altivez tem a ver com soberba, né? Pessoas arrogantes, prepotentes, que se acham muito mais do que são. Né? Tem que ter muito cuidado com isso. Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, Deus ele nos concede uma medida de fé. É o que está dizendo aqui. Ó. Ele nos concede uma medida de fé. E que nós tenhamos um conceito equilibrado daquilo que nós somos, de acordo com a medida da fé que Deus nos concedeu. Romanos 12, 4.
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Coisa linda, né? Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Né? É interessante que você vai perceber que tudo cai aqui. Ó. Tudo cai em servir. Mas esse dom de servir que Deus está falando aqui é um dom de servir especial. Entendeu? É um dom mais voltado mesmo para o servir. Assim como o dom de ensinar também é mais voltado para o ensinar. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Todo mundo pode ensinar e todo mundo pode servir, entendeu? Mas quem tem o dom de servir vai servir com uma excelência incrível, e quem tem o dom de ensinar também vai ensinar de uma forma incrível. É isso aqui. Então, se é dar ânimo, que assim faça. Isso aqui eu achei incrível a primeira vez que eu li. Isso aqui me lembra daquelas pessoas que entram no ambiente e assim que ela aparece, todo mundo fica alegre, quer falar com ela, quer apertar a mão dela. É uma pessoa muito legal e tal. É porque ela é uma pessoa que dá ânimo para as outras. Né? Por natureza, ela é assim. É o dom que Deus deu para ela. E geralmente essas pessoas, quando fazem aquelas comédias stand-up, aquelas coisas engraçadas lá na internet, né, fazem aqueles vídeos e tal, elas se dão melhor, porque elas já têm isso por natureza. Né? Deus deu para elas esse dom de alegrar as pessoas. Mas Deus está falando, se você tem esse dom, que assim faça. Se é o teu dom, vai lá e faz. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Olha só que interessante. Eu quero ler essa parte aqui em outras versões, que é muito interessante essa parte aqui. A parte que é incrível. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Então, se o teu dom é de liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Até o dom de misericórdia é um dom dado por Deus. A prática do amor. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. É porque não adianta, irmãos. Isso aqui não adianta você tentar forjar o amor, entendeu? Porque não adianta, cara. Se não for sincero, você vai cair na mentira, entendeu? Se não for uma coisa sincera, né, de coração, né, verdadeiramente, você vai para mentira. Porque não é sincero, só pode ser o quê? Sincero seria de coração, certo? Honest, sincero, candid. Então nós devemos amar uns aos outros de forma sincera. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Amém. Então tudo que é mal a gente deve odiar. Olha só, isso aqui mostra uma característica de Deus. Então as pessoas às vezes ficam assim, Deus fez o homem só para ser cobaia dele, só para não sei o quê. Pensamentos assim que a gente às vezes tem antes de iniciar, né? Antes de entender mesmo verdadeiramente a palavra, a gente tem esses pensamentos, né? Passam, vagueiam pela nossa cabeça, e de algumas pessoas ainda, né? Cara, Deus odeia o mal, entende? Odeia o mal, odeia a perversidade, essas coisas assim. Mas ele já matou um monte de gente, e aí? É tão difícil falar sobre essas coisas, cara, essa comparação que às vezes as pessoas falam, entendeu? Mas Deus deixa morrer pessoas, mandou matar na época dele lá, mandou matar no Antigo Testamento, um monte de gente, mandou matar a espada, inclusive. Cara, essa parte é muito difícil de explicar, muito mesmo. Porque a gente tem uma visão muito deturpada da morte, né? Jesus explica bem a morte, né? Ele fala assim, para a gente não temer quem pode nos matar, nosso corpo físico, mas sim aquele que pode nos matar e mandar para o inferno. Mas não é no sentido de ter medo de Deus, cara. Não é isso. Não é isso. É porque, por que vocês temem? A ideia que Jesus quis passar é o seguinte:
Engraçado, vocês têm uma pessoa que pode te matar aqui. Essas pessoas têm medo, pavor, né? Pessoa que tem uma espada na mão que pode te matar. Então você não tem medo de Deus. É meio contraditório isso, entendeu? Essa essência, né? Deus te deu a vida, te dá, ele pode te dar, tirar a vida de você, obviamente, te matar, né? Porque se Deus deu a vida, ele pode tirar a vida. E o que é tirar a vida? Não é matar? Essa vida aqui, entendeu? A vida terrena, a vida carnal, que a gente tem muito apego, né? Tem um apego muito grande. Bem, eu falei muita coisa aqui, acabei fugindo um pouco do assunto, mas reflita sobre isso. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, porque Deus é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Olha só que coisa linda. Fraternal. Brotherly. Fraternal, brotherly. Amor fraternal. Olha hebraico, que coisa linda. Eu gosto muito de hebraico, cara. Por isso que eu boto a tradução. Às vezes, quando eu vejo a tradução em hebraico, fico vendo. Fico olhando, tentando entender, mas... Bem, pelo visto, isso aqui é amor, né? Isso aqui é fraterno, mas... Eu fico tentando entender e tal. Eu gosto de hebraico. Acho incrível. Mas por que você gosta de hebraico? Porque tá lá da língua de Jesus, foi língua que foi... Bem que Jesus foi aramaico, né? Mas é próximo. Aquela época, você fica mais perto, né? Parece que você está mais perto da época. Né? Lá era os hebreus, né? Que é hebraico, e tinha também os romanos, que falava em... Qual é a língua dos romanos, hein? Grego, né? Não é isso? Eu acho que falava grego, se não me engano. Significado de amor fraternal. Amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos. Olha que incrível a definição que colocaram na internet. Fraternal, cara. Fraternal, tão lindo esse termo. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Olha que coisa linda. Isso aqui tem a ver com a humildade, né? Tipo, você não querer a honra para você, entendeu? Falar, fui eu que fiz, fui eu que sei, que eu que não sei o que. Não, isso aí fui eu. Se falar que foi o outro, deixa falar, não tem problema. Porque Deus sabe quem foi, entendeu? A gente não tem que mostrar nada para o homem, a gente tem que mostrar para Deus, cara. Para Deus, para Deus, para Deus. Deus sabe quem é que foi, quem que fez de coração, quem não fez de coração. Deus sabe todas as coisas. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Eu tenho uma frase aqui que fica aqui atrás na minha tela aqui, que é essa aqui, ó. Colossenses 3:23. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então aqui é uma grande lição que eu vejo aqui. Tudo a gente fazer de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens. Colossenses 3:23. Alegres na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O que é perseverar? É insistir, né? Ficar ali persistente ali. Eu tenho orado, cara, e às vezes eu oro e parece que está tipo um vazio ali, é estranho. Eu sei que Deus está aqui, eu tenho certeza disso. Mas a impressão que eu tenho é que não está, a impressão que eu tenho é que está meio falando sozinho, entendeu? E isso causa uma agonia muito grande, mas isso não quer dizer que eu não sei que ele está aqui, entendeu? Eu tenho certeza que está. Mas mesmo assim, dá agonia. A gente não sente, né? A gente não ouve a voz dele clara, né? Como era com Moisés, mas também Moisés jejuava 40 dias e 40 noites. Eu estou jejuando 40 dias e 40 noites? Não estou. Eu consigo? Não sei. Quando passo de um dia, quanto mais 40. Mas tem me esforçado? Não. Não tenho me esforçado. Então o que adianta? Como é que eu quero uma coisa que Moisés falava claramente com Deus, e Deus também falou que não falaria mais com ninguém
de maneira clara como falava com Moisés, né? Que falaria somente através de sonhos e tal. Mas enfim, se é outra coisa, seja outra, já estou entrando de novo em outro detalhe. Compartilhem o que vocês têm com os santos em sua necessidade. Pratiquem a hospitalidade. Isso aqui é lindo. Cara, Romanos 11 e 12 são... Vou falar uma coisa pra vocês. Que texto, cara. Que coisa maravilhosa. Você lê isso aqui, você fica encantado. Dá vontade de ir na rua, chamar as pessoas para ler isso aqui junto, cara. Para partilhar, né? Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe-nos. Não os amaldiçoe. Eu vou ler isso tudinho na outra versão. Por favor. Gente, quem não quiser pode fechar o canal e ir para outro lugar, mas eu vou ler isso aqui em outra versão, cara, porque é muito incrível, essa parte que é muito, muito incrível. Romanos 12, 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, olha só. Ele fala que a gente deve ser ponderado a nós mesmos, né? Então, a gente consegue, está falando que a gente consegue perceber quando a pessoa é de posição inferior. Todo mundo consegue perceber, cara. Quem fala que não consegue, sei lá. Eu acredito que todo mundo consiga. A pessoa que está numa situação pior que você, entendeu? Uma situação pior, você consegue perceber. Mas tem gente que não quer se misturar, né, com essas pessoas, né? Estejam dispostas a associar-se a essas pessoas. Juntar-se a elas, né? Unir-se a elas. Juntar-se a essas pessoas. Mesmo em posição inferior. Você quer o quê? Se juntar a pessoas que estão melhor que você, né? Você não quer se juntar a pessoas. Isso é o normal, tá? Não estou falando que todo mundo faz isso. Mas é o comum. Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Não retribua a ninguém mal por mal. Ah, o cara tacou água aqui, vou tacar água lá na casa dele também. Ah, o cara tacou um pedaço do cocô do cachorro dele aqui, eu vou lá e pego. Volto, jogo pra casa dele em dobro ainda. Então não retribui mal por mal. Seja o que for, cara. Estou dando só um exemplo aqui figurativo, mas qualquer mal por mal. Ah, o cara te bateu, vou lá e bato nele também. Qualquer mal por mal, isso que eu entendo aqui. Não retribua a ninguém mal por mal. Ponto. Acabou. 17, parou. Bem que tu aqui, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. É difícil, pessoal. É muito difícil viver em paz com todos, porque cada um tem um pensamento. As pessoas têm mania de um julgar o outro com os olhos, com a aparência, né? Às vezes uma atitude que você faz, ela interpreta de uma outra maneira. Entendeu? Você faz uma atitude com alguém, tá? Aí a pessoa não está na sua cabeça, cara. Ela não sabe. Às vezes você está falando com uma pessoa, você pode virar para falar com outra de repente, e a pessoa que está olhando de lá fala, nossa, ela virou a cara para outra. Então assim, coisas assim, entende? Coisas tão bobas, tão delicadas, tão simples. As pessoas acabam deturpando e sempre querendo que você pareça algo que você não é. Né? Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Então, às vezes, você está com o inimigo, né, que está passando fome. Aí você vai falar assim, tomara que morra de fome. Acho que amanhã ele já não está mais vivo, ainda bem. Cara, infelizmente tem gente que pensa assim. Né? Isso é muito triste, cara, muito triste. Você concorda que se você der para o teu inimigo um prato de comida, você vai deixar ele meio confuso? Caramba, cara, esse cara eu odeio ele, esse cara eu não sei o que. O cara veio aqui e me deu um prato de comida, o cara é mó gente boa, entendeu? Vai te dar uma reviravolta, né? Caramba, o cara é mó gente boa, fazer uma má impressão dele. Então é isso, cara. E quantas vezes a gente não passou por isso, né? A gente achar que a pessoa é mó... Sei lá, vou usar um termo aqui da rua, que a gente ouve na rua, Zé Mané, né? O cara é mó Zé Mané. O cara é mó vacilão, ou sei lá, qualquer gíria que vocês queiram usar. Mas... E depois ver que o cara não é nada disso. Pô, o cara é mó gente boa, o cara, pô, veio aqui, me ajudou. Entendeu? Faz parte, gente, faz parte. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.
Isso é monitorar brasas vivas, é isso, deixaram o cara... Eu falo, como é que o cara fez isso? Pô, estranho. Trato ele mal pra caramba, o cara vem aqui e me traz um prato de comida quando eu tô com fome. Ele vai ficar pensativo ali. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém. Você vê que lá em cima ele fala sobre isso. Ó. Não retribua mal por mal. Odeie o que é mal e apegue-se ao que é bom. Olha que bonito, ó. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Tenha uma mesma atitude um para com os outros. A mesma atitude. Porque às vezes a gente tem atitude com um, com o outro a gente não tem. Interessante. Isso a gente faz acepção de pessoas, né? Por que com um a gente tem atitude boa e com outros não tem? É estranho. Bem, incrível essa parte aqui. Muito, 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 muito incrível. Muito incrível mesmo. E eu vou terminar Salmos aqui. Depois eu quero voltar lá. Lá no... Aí eu já libero vocês, se vocês quiserem parar no Salmo aqui. Depois eu vou voltar e vou ler aquele pedacinho lá. Vamos lá. Livro de Salmo. Salmo 63. Ontem eu aprendi com a... Eu chamo de minha pastora, minha mentora espiritual, a esposa do meu pastor, a irmã Cíntia. Eu aprendi com ela ontem, ela falando que Salmo não é capítulo, Salmo é só Salmo. Salmo é único, não é capítulo. Então, vamos para o Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios júbilos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas a boca dos mentirosos será tapada. Então aqui, mais uma vez, Deus mostrando que Ele não gosta de pessoas ruins, né? Pessoas mentirosas. Porque geralmente quem mente acaba querendo ganhar tipo, vantagem em cima da mentira, né? Ele não fala a verdade porque a verdade vai dar algum tipo de problema para ele. Então ele tem que mentir para poder ter um benefício. E mentira não é de Deus, cara. Amém. Então, quem quiser parar por aqui pode parar aí, pode sair do vídeo, são 39 minutos. Eu vou agora rever aquela parte de Romanos 12 em outra versão, cara, a versão NTLH e a versão ARC. Vamos lá, mas eu quero ler na NTLH, que é essa versão da esquerda aqui. Não, 11 não, quero 12. Romanos 12. A nova vida no serviço de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço a vocês que ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus.
Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo tem muitas partes, e todas elas têm função diferente, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é dom de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso com a fé que temos. O dom de anunciar a mensagem de Deus, olha que lindo, cara. Anunciar a mensagem de Deus é um dom, Façamos de acordo com a fé que temos. Então, cada um vai anunciar com a fé que tem. Uns vão anunciar muito fortemente, fala, caramba, cara, ele prega bem a mensagem dele, anuncia bem o reino. É porque foi dado para ele uma fé maior, um dom maior naquele sentido ali. Se é dom de servir, então devemos servir. É dom de ensinar aos outros, então ensinemos. Quem reparte com os outros e quem tem, que isso faça com generosidade. Quem tem autoridade, que use sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Coisa linda, né? Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Cara, que tradução incrível. Coisa linda. Essa versão aqui é NTLH. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Ué, onde está escrito isso lá? No outro. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Esse 11 aqui eu queria ver. Ele usa outro termo aqui, cara, que está bem diferente. Ele é 11. Nunca falte a vocês zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Interessante a forma que isso aqui fala. Trabalhem com entusiasmo, não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor, que a esperança que vocês têm o mantém alegres. Aguentem com paciência o sofrimento e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não amaldiçoe. Olha só que interessante. O que geralmente a pessoa fala, né? Ah, Deus, que esse cara morra, sei lá, uma coisa assim, não sei como as pessoas falam, estou inventando qualquer coisa aqui. Mas eu creio que algumas pessoas pensem assim, né, de não quero mais ver a cara daquela fulano, não sei o que e tal. Talvez até coisa mais forte que isso. Mas peça a Deus que abençoe os que perseguem a vocês. Isso aqui é muito difícil fazer. Na prática, né? A gente falar aqui é mole, mas fazer é muito difícil. Alegrem-se os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o quê? Tenham por todos o mesmo cuidado. Olha que interessante. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. É porque sábio mesmo é Deus, né, cara? A gente tem uma pequena fagulha da sabedoria de Deus, mas pequena mesmo. Nem se compara. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário,
deixem que Deus quem deu o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei conta com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Então, isso aqui tem muito a ver com o que eu falei naquela explicação, né? A pessoa vai ficar caramba, poxa, eu tratava ele tão mal, o cara vem aqui me dar um prato de comida, caramba. O cara é mó gente boa e eu tenho que ficar falando mal dele, achando que o cara era isso e aquilo. Então é isso aí, terminamos aqui. Eu queria ver nessa versão NTLH. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Amém, glória a Deus. Então terminamos aqui mais um dia, mais um tijolinho de Deus, para a honra e para a glória de Deus. Nós estamos aqui, no dia 63, 63º dia. Uau, caramba, Salmo 63. E hoje também é o dia 63. Caramba, cara, o tempo voa. Já estamos em março de 2022. Um abraço para vocês, fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.